E aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui e eu queria pedir para vocês me ajudar no like, hein, galerinha, que vai ajudar bastante o canal a crescer aqui. E eu queria falar hoje sobre o poder do não, né? Quando a gente fala não, quando a gente aprende a falar o não, isso é uma coisa que muda totalmente a nossa vida. Porque, infelizmente, desde a nossa infância, a gente é criado, é ensinado de uma forma a sempre dizer sim para as pessoas. Independente se aquilo que a pessoa está pedindo para você, tipo, vai atrapalhar a sua vida, vai prejudicar alguma parte sua, seja física, financeira. Independente do que aquilo que a pessoa pediu, se for uma coisa ruim ou boa, tipo, a gente sempre fala sim pra pessoa, a gente nunca fala não, né? E toda vez que isso acontece, né, uma pessoa vem, pede alguma coisa pra gente, a gente fala sim, aí depois que a pessoa sai, você fala, caramba, nunca mais eu vou ajudar essa pessoa, nunca mais eu vou falar sim. E passa um mês, passa 2 meses, a pessoa volta e pede uma coisa pra você, em vez de você falar, não, eu não posso te ajudar, eu não vou fazer, a sua resposta é o quê? Sim. Infelizmente, a gente é assim, né? A gente foi ensinado a ser assim. E a partir do momento que a gente consegue dizer não, as coisas começam a mudar. E tanto começa a mudar para você, como começa a mudar para as pessoas que ouviram o não. Por exemplo, um lugar onde eu trabalhei, tinha uma mulher que ela era fumante, e aí toda vez que ela ia fumar, ela levava uma garrafinha de água. Uma mulher bonita, né, uma mulher atraente. E toda vez que ela passava ali por onde eu trabalhava, ela deixava a garrafinha de água dela e com alguma pessoa para a pessoa encher a garrafa para ela. E aí, tipo assim, como eu era novo, né, eu pensei que, sei lá, ela ia fazer alguma coisa lá fora importante e aí não dava tempo dela encher a garrafa. E aí, observando, eu vi que realmente era isso. Ela ia fumar e deixava uma pessoa enchendo a garrafa dela porque ela queria. E simplesmente as pessoas enchiam. E aí eu comecei a ver aquela situação e falei, cara, um dia que ela pedir pra mim, ela vai ouvir um não. E chegou esse dia, né? Tipo, ela veio, passou por mim e falou assim, você pode encher a garrafa pra mim? Eu olhei pra ela e falei, não. Aí a reação dela foi muito legal, porque eu acredito que talvez ela nunca tenha ouvido aquilo. Que ela ficou, tipo, sem reação, sabe? E eu falei, fiquei olhando assim pra ela, falei, não, não vou encher. Aí ela passou e deixou a garrafa em cima de uma bancada lá. E depois foi encher a garrafa dela. E aí eu me senti muito bem com aquilo. Falei, caramba, falei não pra uma pessoa. E também vi a reação dela, né? Que tipo, ela não estava acostumada com aquilo. E depois desse dia, eu nunca mais vi ela pedindo pra ninguém encher a garrafinha dela. Então o meu não também foi uma lição pra ela, entendeu? E eu acho que tá faltando muito isso pra gente. Porque, cara, tipo, tem situações que a gente tem que falar não, né? Tem situações que vão chegar pessoas que, tipo, pessoas que a gente ama, sabe? Pessoas que a gente dá a nossa vida, mas às vezes a gente vai ter que falar não para essas pessoas, né? Independente do que seja, às vezes não é o momento de você dizer sim, né? Às vezes é o momento de você dizer não. E isso talvez pode ser um pouco estranho, mas é, é necessário dizer não, independente para quem seja. Seja para o seu chefe, seja para sua esposa, seja para sua mãe, para seu pai, para seu namorado, seja para seu amigo. É importante a gente dizer não, porque, cara, isso traz um poder pra gente, né? E não é sempre que a gente está disponível para ajudar as pessoas, não é sempre que a gente está disponível para dizer sim, né? Então, a gente tem que criar esse costume de dizer não. E talvez um tempo pra cá, assim, uns anos pra cá, eu tenho aprendido muito a dizer não, sabe? E o que eu tenho aprendido com isso é que o não me dá um poder, realmente me dá um poder, falar, não, não quero, não vou, mas também o não afasta muitas pessoas. Então, várias pessoas que antigamente eram próximas de mim, que eu considerava como amigas, colegas, enfim,
por eu dizer não, tipo, por eu não querer agir conforme essa pessoa queria que eu agisse, ou não fazer um favor, enfim. É, por eu falar não, essas pessoas se afastaram de mim e beleza, e é isso. Né? Eu sabia que a partir do momento que eu começasse a dizer não, as coisas iam mudar, as pessoas iam mudar comigo e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Mas é isso que eu queria falar pra vocês, a gente criar o hábito de dizer não, sabe? Porque isso é importante. Eu acho que muitas das coisas assim que acontecem na nossa vida, se a gente tivesse pelo menos essa, como posso falar, essa segurança de dizer não, muitas coisas não teriam acontecido com a gente, né? Acho que muitos problemas não teriam acontecido. A gente simplesmente falasse não, né? E a gente acaba aceitando o que as pessoas impõem sobre nós, né? E só pra fechar o vídeo, assim, acho que a parte do serviço é onde a gente tem que aprender a dizer não, né? E o serviço que eu trabalhava, tipo, vários caras forgados. E, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que fiz as coisas e não reclamo de nada, eu só vou e faço, sabe? E aí, tipo, meu chefe um dia veio pedir pra mim fazer, eu falei, não, não vou fazer. Aí ele reagiu como a outra mulher, ele ficou sem reação. Ele, ele ficou perdido, tipo, você tá falando não pra mim? Eu falei, não, não vou fazer. É, e eu tinha todo o direito de dizer não, porque sempre eu que ajudei ele, né? E eu falei, não. E aí, tipo assim, depois daquele dia, ele não pediu mais nada. Não pediu pra mim fazer as coisas absurdas que eu fazia, porque ele sabia que eu ia falar não, sabe? Então, é muito importante a gente dizer não. Eu acho que o não, ele dá, como eu disse, né? Ele dá um poder pessoal pra gente, né? E também mostra para as pessoas que, tá, a gente não é besta, né? Então, vamos aprender a falar não e falar menos sim, né? Acho que tem que ter um equilíbrio, né? E independente de quem seja. Às vezes não é o momento de você dizer sim, mas diga não. Falou.